Deixa eu fazer um aquecimento. Vamos lá. 3, 2, 1, bora! Esqueci o que eu ia falar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um quadro do Tá na Bíblia e o episódio de hoje é a parábola do semeador. Eu vou começar em Mateus 13, no versículo 3, que diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só que interessante. E vamos logo falando, por que Jesus diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça? Porque Jesus logo fala no versículo 13, por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Então aqueles que não estavam nem interessados em nada, eles nunca iam entender o que Jesus estava querendo dizer. E então Jesus estava falando apenas para aqueles que estavam interessados, aqueles que realmente queriam saber. E aí Jesus, no versículo 18, ele vai explicar para os seus discípulos o significado da parábola. Ele diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então vamos por partes. Esse foi semeado à beira do caminho, é semelhante àquele que ouve a mensagem do reino e não entende. E o diabo já vem e já tira isso do coração deles. Então Jesus com isso mostra que nem todo mundo vai receber o evangelho e vai entender e vai, absorver e vai frutificar. E contextualizando nos dias de hoje, é como aquela pessoa que está cheia das suas convicções, está convicta do que vive. Então, tudo que você falar para ela, ela não vai dar atenção. Então, você pode até falar o evangelho, algo que é tremendo, algo que é transformador. Se ela estiver tão fechada ao ponto de não querer absorver o que você está falando, ela vai ouvir, mas logo ela vai esquecer, porque para ela já está convicta do que ela sabe e ela não vai receber o evangelho. E aí no versículo 20, Jesus continua dizendo: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Vamos lá de novo contextualizar. É semelhante àquela pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria e no calor do momento, na emoção, tudo feliz, tudo festa. Mas quando vem a primeira tribulação, ela já desiste. Fala, não nasci para isso, eu não gosto. E elas não criam raiz, elas não estão enraizadas ao ponto de quando vem qualquer outro problema, tempestade, elas acabam caindo, porque elas não têm raiz, elas não estão enraizadas. Essa é a explicação que Jesus estava querendo dizer, que quando a semente é lançada nas pedras, nos terrenos quando ela é lançada em terreno pedregoso, ela pode até crescer, mas como ela não tem raiz, qualquer sol forte, qualquer vento, ela logo desfaz, logo seca. Então é semelhante às pessoas que crescem sem ter raiz, sem estarem firmadas na palavra. E no versículo 22, Jesus continua dizendo: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.
Olha só, eu antigamente, quando era criança, eu nunca sabia diferenciar aquela que era lançada nas pedras, no terreno pedregoso, com aquela que era lançada no espinho, porque para mim as duas eram sufocadas pela pedra e a outra era sufocada pelos espinhos. Mas hoje eu entendo que essas pessoas que ele está comparando são aquelas pessoas que elas estão muito preocupadas com o que está ao redor, com as riquezas deste mundo, com o que há nesse mundo terreno, sabe? As coisas terrenas. E ela não olha para o maior tesouro das nossas vidas, que é o próprio Jesus. E quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente já tem tudo. Então quando ela recebe essa palavra, ela não dá valor ao maior tesouro que ela tem. E com isso elas acabam sendo sufocadas por essas vontades carnais, a ponto de não frutificar mais, de ser, na verdade, de ser infrutífera, de não valer mais para nada. Tem um texto na Bíblia que diz em Colossenses 3, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que viver para o reino. A gente tem que ter os nossos olhos no alto e não nas coisas ao nosso redor. Porque essas coisas são até fúteis muitas vezes. Não são tão úteis para nossas vidas. E voltando em Mateus 13, Jesus continua e finaliza a explicação da parábola. No versículo 23 ele diz assim: e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Olha como Jesus dá essa ênfase na frutificação. Todo verdadeiro cristão precisa dar frutos, sabe? Não para sua própria glória, mas para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Como diz em João 15, né? Jesus fala sobre a videira, os ramos, e ele fala também sobre dar frutos, que é importante nós darmos frutos para a honra e glória do Senhor. E o solo é o nosso coração. O lugar onde é lançado é o nosso coração. E um solo preparado, arado, perfeito para a plantação é o nosso coração, que é preparado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele muda o nosso coração, ele limpa, ele tira toda a impureza no nosso coração. E com isso a nossa semente cresce melhor, germina, frutifica e dá frutos. E aí ele fala que todo aquele que ouve a palavra e entende, esse é aquele que é como a semente que é lançada num terreno bom e cresce e frutifica e dando frutos de 100, 60, 30 por 1. Então, como é importante a gente entender essa parábola, que nós não sejamos como aquelas sementes que são deixadas no meio do caminho e o diabo logo tira. Que não sejamos também como aquelas que são lançadas num terreno pedregoso e logo quando vem a primeira tribulação já desiste, já abandona o evangelho, já abandona Deus. E também que não sejamos como aquelas que são lançadas no meio do espinho, que não sejamos sufocados pelo que brilha ao nosso redor aqui na terra, mas que olhemos para o alto e que sejamos como aquelas que são lançadas no solo bom, arado, preparado, que possamos dar frutos para a honra e glória do Senhor, que possamos ouvir a palavra e entender. É isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Até mais. Falou! Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, compartilhe, dá um like aí, dá um joinha, que você passe para mais pessoas, para que vidas sejam edificadas. Mas o mais importante é você, com essa mensagem, com o que Deus falou com você nessa mensagem em Mateus 13, que você espalhe para as pessoas, que você viva essa palavra e você pratique. Alô, Deus abençoe!